Estamos de volta aqui com o Viver com Fé e Saúde, falando com a Sara Santos. Ela que é jornalista, ela é palestrante e nós estamos falando sobre inclusão de pessoas com deficiência. Antes de irmos para o intervalo, nós estávamos falando da ferramenta internet, que é maravilhosa quando a gente coloca os olhos certos, faz o bom uso dela, não, Sara? E você acredita que realmente a inclusão está acontecendo, Sara? Olha, eu acho que é subjetivo. Uhum. E eu acho que depende de qual deficiência a gente fala, porque, por exemplo, como eu estava dizendo anteriormente, a acessibilidade hoje ela tem tido um olhar diferenciado, né? Antes a gente olhava só para as pessoas com cadeira de rodas e o que elas precisariam para fazer aquela movimentação cotidiana. E hoje já tem se voltado esse olhar para as outras deficiências também. Mas, quando a gente fala sobre acessibilidade, tem acessibilidade arquitetônica, que são essas barreiras que existem nos setores públicos e privados, Sim, nos prédios, mas a gente também tem que falar sobre acessibilidade atitudinal, como por exemplo, falando a nível Campo Grande, a gente é uma das únicas cidades em que todos os assentos dos ônibus são preferenciais. Todos os assentos. Então, teoricamente, uma pessoa com deficiência, uma pessoa que ocupe alguma outra vaga da preferencial, ela tem direito a qualquer assento, independente de se ele é amarelo ou não. Olha. Mas a gente vê pessoas com deficiência de pé nos ônibus ainda. A gente ainda vê gestantes, a gente ainda vê idosos de pé no ônibus. Então, querendo ou não, é muito bom que o poder público faça coisas para as pessoas com deficiência, mas é preciso mais do que isso. É preciso que a população esteja consciente e educada para fazer com que essas coisas aconteçam, para fazer com que esses direitos sejam efetivos. Por que você acredita que essas pessoas, de repente, fechem os olhos, né? Não estou falando necessariamente em relação à questão do ônibus, né? Que eu não sabia que todas são preferenciais, né? Mas eu digo em relação até à própria inclusão. Você acredita que é um certo receio, um certo medo? Olha, eu acho que é um individualismo mesmo, sabe? Aquele egoísmo que atinge a todo mundo, inclusive a mim. A todo mundo. Acho que a gente tem que ter essa autocrítica, a gente tem que ter essa vontade de mudar e de ser melhor. Mas eu entendo sim que tenha um medo, que tenha um receio em relação ao lidar com o diferente, mas eu acho que também às vezes o ser humano ele tá ali tão concentrado no dia a dia dele, nos problemas dele, que fica mais difícil você olhar ao redor. E eu acho que é justamente essa empatia e essa sensibilidade que as pessoas precisam hoje em dia para fazer do mundo um lugar melhor, um lugar mais construtivo. E quando você está na rua, então quando você chega em algum lugar, você percebe os olhos diferentes para você. Sim. E quando as pessoas vêm perguntar ou então simplesmente fica com o olhar, você toma a iniciativa de explicar o que está acontecendo? Não. Olha, eu brinco que você ter uma deficiência é como você tá num comercial de perfume o tempo todo. Porque todo mundo te olha o tempo todo. Ai, meu Deus, não pode nem falar o nome do perfume, mas eu sei exatamente como é. E assim, pra mim hoje já é indiferente, sabe? Eu nem reparo. Daí se alguma outra pessoa tá comigo, às vezes ela comenta, nossa, mas você viu tal pessoa te olhando? Mas pra mim, assim, é comum. Acontece muito de crianças perguntarem, sabe? Em qualquer lugar. Porque o adulto, ele ainda tem aquele de ser cheio de luvas e tal. Mas a criança não. A criança chega... Por que você nasceu assim? Você tem um braço assim por quê? E, gente, eu acho isso fantástico. Claro. Sabe? Eu acho isso sensacional. A criança, tipo, ter a dúvida e ir lá e perguntar. E eu prefiro muito mais uma criança vir me perguntar e eu explicar. E aí depois ser indiferente pra ela, sabe? Tipo... Ok, resolvi a minha dúvida, né? Sei que você é um ser humano comum como eu. Do que uma pessoa sem deficiência que às vezes não pergunta, mas te olha com pena, sem nem saber quem você é ou o que você faz, te olha com dó, te olha como se você fosse inferior. Então, assim, eu acho que o diálogo é sempre o melhor caminho e eu entendo que as pessoas vão ter muita dúvida sobre isso, porque, querendo ou não, é diferente, né? E eu sempre me coloco muito à disposição para dialogar sobre isso. Você é palestrante. As palestras que você faz é acerca da questão da deficiência ou são outros tipos de palestra do tipo motivacional? Como que é isso? É sempre acerca da questão da deficiência. Você fala muito bem, pelo amor de Deus, mas é que você é palestrante mesmo, tinha que ser jornalista, né? Eu acho que sempre acaba indo para um viés um pouco motivacional, porque sempre tem a questão de, tipo, você teve uma deficiência, hoje você é jornalista e tal, não tem como fugir. Mas o meu objetivo é exatamente conscientizar pessoas sem deficiência
de que ser diferente é normal, de que a gente tem que naturalizar essas diferenças e olhar ali no olho, olhar de igual para igual e ter empatia, ter sensibilidade, perguntar para a pessoa como você quer que eu te ajude, o que eu posso fazer por você, sabe? Não tirar as suas preconcepções e seguir com elas, sabe? Porque eu acho que muitas das vezes a gente se equivoca justamente por isso. Eu coloco a minha ótica na sua vida, mesmo não sabendo o que você passa, e sigo com ela. Então eu acho que o meu objetivo é justamente esse, sabe? Fazer um mundo melhor para outras pessoas com deficiência que não tiveram as mesmas oportunidades de estudar, de ter uma família que encoraja e de ter acesso a tudo. Mas, assim, educar pessoas sem deficiência para que ajudem essas pessoas futuramente a ter um mundo mais acessível. Eu acredito que, às vezes, as pessoas que não têm deficiência, de repente, eu tô dizendo, né? Querem até ajudar e não sabem como, e aí acabam, não é nem se esquivando, é não fazendo nenhuma menção, nenhuma referência no sentido, Sara, de que forma que eu posso te ajudar? Sim. Porque pode ser o que passa na cabeça da pessoa com não deficiência. Ela já deve ter sofrido tanto preconceito que eu não sei nem, eu não quero ofendê-la. Sim, sim. Né? Então, porque tem algumas pessoas que a gente encontra com deficiência que se inferiorizam, Sim. né? Que se ofendem muito fácil. Se ofendem muito facilmente, tem baixa estima. Sim. Não é todo mundo que você vê com deficiência que tem autoestima. Sim. Por isso que eu falo, a formação, claro, que você teve, né? Que nem eu falei no primeiro bloco, desde a vida intrauterina, foi fundamental. A sua espiritualidade, a sua fé foi muito relevante para fazer o que você é hoje, para poder te alicerçar. Só que nem todos os portadores de deficiência têm essa autoestima, têm esse autoconhecimento, né? Então, de que forma que a gente, enquanto não deficiente, a gente pode fazer no sentido para poder ajudar o outro? Porque, às vezes, a pessoa não quer invadir. Sim. Né? E mesmo não invadindo, o outro se sente invadido, né? Eu acho que é exatamente isso, perguntar, sabe? Tá. Porque às vezes a pessoa quer, às vezes a pessoa não quer. A gente não tem como saber se a gente não tirar o nosso medo e chegar até a pessoa e perguntar, sabe? Como eu posso te ajudar? Como você se sente se eu fizer tal coisa? Eu acho que na base do diálogo a gente evolui. Basicamente isso. Exatamente, porque a gente não vai saber o que o outro está pensando se não for perguntando, né? Exatamente. Mercado de trabalho, como é que você vê, como é que está hoje? Olha, o mercado de trabalho para pessoas com deficiência, a gente tem uma lei de cotas, que existe há muitos anos, desde antes de 2000. Mas é uma lei que a gente vê que não funciona tão bem, porque o que acontece? A gente tem a lei de cotas, mas a gente não tem empresas dispostas a fazer mudanças e a fazer alterações, não só no seu prédio, como no funcionamento ali interno, estrutural da empresa, para receber pessoas com deficiência. E aí uma pessoa com deficiência é contratada, mas ou para ficar ali num setor escondido, ou para não ter um plano de carreira, ou para receber um salário inferior à sua formação. Então, tem essas questões que, mesmo tendo uma lei de cotas e mesmo tendo uma fiscalização muito pesada, as pessoas com deficiência ainda ficam para trás, sabe? Então, eu acho que é muito legal que a gente tenha uma lei de cotas, sou totalmente favorável a essas leis, mas ainda falta muito, sabe? Ainda tem o que se construir para fazer o mercado de trabalho realmente acessível para a pessoa com deficiência. Ainda existe no mercado de trabalho essa questão de que, pelo fato de ter uma deficiência física, a pessoa não tem tanta capacidade intelectual? Tem ainda isso? Existe. É mesmo, ou isso, ou assim, ou a empresa se esquiva, sabe, de ter que fazer essas mudanças por causa de uma pessoa. Porque, assim, se a gente pensar pelo lado corporativista, empresarial, sempre vai se considerar o lucro. Mas eu, assim, tenho uma concepção que se eu tivesse uma empresa, eu só contrataria pessoas com deficiência. Por quê? O trabalhador comum sem deficiência, e tipo, óbvio, acho que ele nem tá errado com isso, mas ele visa o lucro. Ele visa ter o dinheiro dele pra levar pra casa, sustentar a família. E a pessoa com deficiência, claro que ela visa o lucro, mas ela tem aquele desafio diário, que é uma das coisas que mais motiva de mostrar que é capaz. E de fazer melhor pra você todos os mesmo, dias. né? Isso, pra ele mesmo e pras outras pessoas, porque a vida inteira duvidam da gente. E duvidam do que a gente pode fazer. Então, assim, cara, tem infinitas vantagens de você contratar uma pessoa com deficiência, se você realmente potencializar ela, se você não tiver medo do que ela pode fazer, ou se você der essa rede de apoio que ela precisa, sabe? Eu acho que tem tudo para dar certo. Que coisa mais linda, gente. É exatamente isso. Quando a gente tem esse olhar voltado para aquilo que o outro pode, tudo muda, não, Sara? Sim, tudo muda.
E assim, quando eu entrei no mercado de trabalho, aliás, já na faculdade eu tinha muito medo, sabe, de não conseguir ser contratada, principalmente porque o jornalismo é uma área já muito difícil, ainda mais quando você tem uma deficiência, você precisa pegar uma câmera, você precisa estar ali na correria das pautas. Eu tinha muito medo disso, sabe, mas assim, eu, desde cedo, me dediquei o triplo e fiz vários estágios e fiz networking com várias pessoas, fui conversando, de maneira que, assim, hoje eu tô empregada, sou muito feliz no meu emprego, tenho um cargo em que eu tenho um plano de carreira em que eu posso contar que eu vou crescer dentro da empresa e isso é muito bom, assim, mas nem todas as pessoas com deficiência têm a mesma oportunidade que eu tive, né? Exatamente, mas é uma questão também de busca, né, de Sim. muita dedicação, porque você é uma Sim. menina muito estudiosa, né, muito empenhada, enfim. Você tem um canal no YouTube, guria, conta pra Tenho. gente. Então, eu tô basicamente em todas as redes sociais. Tô no Instagram, tenho um website, tenho um canal no YouTube, tô falando um pouquinho em todas as redes sociais. O nome do meu canal é o meu nome mesmo, Sara, com H no final, Santos. E lá eu falo sobre deficiência, eu falo sobre algumas outras questões, assim, referentes à inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho, em relacionamentos, na universidade. E é muito legal que eu faço essa troca com as pessoas, né? Ali no dia a dia a gente vê que tem muitas coisas que não é que as pessoas não têm preconceito ou que não querem saber, mas que elas realmente não tiveram acesso ainda àquele tipo de conhecimento. Então é um trabalho muito legal, assim. E em relação às causas, tem algumas outras que me parece que você também apoia, não tem? Quais são? Então, eu sempre falo sobre a causa da mulher, o combate à violência, desde a faculdade, acho que eu trago muito essa bandeira, estagiei com isso. E a gente vai fazendo essas Infelizmente é tão segmentações, grande, né? Porque assim, eu sou pessoa com deficiência, mas eu também sou mulher. Então eu enfrento as pessoas sendo capacitistas, que fala, né? Que é o preconceito com a pessoa com deficiência, mas também tem aquele machismo de homens que infelizmente ainda duvidam das capacidades de uma mulher, intelectuais e físicas e etc., de estar ali no cotidiano. Então eu acho que eu sempre busco unir essas duas pautas e levar uma mensagem positiva sobre isso, para empoderar não só pessoas com deficiência, mas mulheres e mulheres com deficiência, fazendo esses recortes. Ai, que orgulho do seu pai e de sua mãe dessa menina, né? Fala pra gente, você namora? Sim, há mais de um ano e Muito cedo pra namorar, tem 21 anos, ela é um bebê ainda. Ai, meu Deus, até quando, né? Mas minha tem que mãe fala estudar, isso tá ainda. vendo, mãe? Muito cedo ainda, é uma menininha ainda. E vive um relacionamento muito feliz, um relacionamento comum, assim como de casais sem deficiência, com dias bons, com dias de treta. Ele é sem deficiência. Ele é sem E deficiência. onde que vocês se conheceram? A gente se conheceu numa festa. Ai, 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 A gente baladeira se conheceu ainda. numa festa e eu nem lembro dele porque passou de relance, assim. Olha que Mas no outro exibida! dia ele me adicionou no Facebook e a gente começou a conversar e começou a namorar muito rápido. E aí Olha. estamos aí, desde então, sabe? Num Que relacionamento muito bacana. feliz. Ele também é jornalista, não? Não, ele estuda educação física. Que bacana, Sara. E assim, eu tive muita sorte, porque não só ele me recebeu muito bem e de maneira muito acolhedora e nem ligou para minha deficiência, como a família dele, os amigos dele. E eu acho que assim, quando a gente tem essa rede de apoio, quando a gente tem esse cenário positivo, eu acho que tem tudo, sabe? Não só para o relacionamento dar certo, mas para a pessoa com deficiência ter uma autoestima muito boa e se sentir amada e se sentir querida. E eu acho que essa é a motivação perfeita, sabe? Para ela fazer de tudo que ela quiser. Sara, independente de deficiência, você é uma pessoa linda, você transparece isso pra gente, não tem gente como não se encantar com essa menina, né? Ela é um toquinho de gente, mas assim, você é enorme. Eu acredito que também teu coração é muito maior que você, Sim. porque você poderia estar em casa se vitimizando, né? Falando, ai, se eu fizesse. Não! Até porque, como eu falei, família é base. Sim, a família Né? é a base de Você tudo. teve uma família que te empoderou, independente das dificuldades deles Sim. também, eles te fortaleceram. Então é muito relevante. Olha, gente, família, espiritualidade, né? Você é evangélica, Sim, né? Você é de sou berço evangélica. evangélico. Isso, eu sou de um berço evangélico. Então, essa questão toda é muito fortalecedora. Realmente um exemplo, não tem como não se encantar. Agora eu quero que você olhe ali, você deixe uma mensagem pra gente, para quem está nos assistindo, né, em relação a essa questão
acerca, né, dos enfrentamentos do dia a dia, porque muitas pessoas, independente se é deficiente, se não é deficiente, a vida é linda, mas a gente tem realmente muitas batalhas para a gente poder enfrentar. Sim. Deixa uma mensagem para quem está nos assistindo. Olha, uma coisa que eu falo sempre, às vezes a gente tem um dia ruim, mas não é uma vida ruim. E o auto-amor, o amor próprio, a autoestima são coisas que são fundamentais, assim, porque a gente se amar é a base pra gente ter uma vida feliz, é a base pra gente aceitar o amor e aceitar o afeto que a gente sabe, que a gente acha que a gente merece. Então, se você se ama, se você sabe quem você não vai aceitar menos do que você merece. E eu não falo isso só sobre relacionamentos amorosos, eu falo sobre trabalho, eu falo sobre estudo, eu falo sobre levantar todos os dias e tentar ser uma pessoa melhor do que você foi ontem, sabe? Independente de se você tem uma deficiência ou não, independente de se você tem muito poder aquisitivo ou nenhum poder aquisitivo, eu acho que a gente sempre tem que tentar se ressignificar para sermos pessoas melhores e contribuirmos para o mundo de maneira cada dia melhor. Ai, mas fala, né, gente? Falo bastante. E tem gente que fala coisas discrepantes, mas você fala tudo muito valoroso para a vida, né? Eu desejo, sabe, uma caminhada de bênçãos, de luz para você. Deus te abençoe cada vez mais. Muito bom receber você aqui. Paloma, um beijo para você. Parabéns por essa pauta. Eu quero que você saiba que as portas aqui do Viver com Fé e Saúde da TV Imaculada Conceição estão abertas para você vir trazer toda essa luta, toda essa caminhada, essa amplitude, né, de olhar que você coloca acerca dos enfrentamentos das pessoas com deficiência. Está aberto aqui para você poder vir trazer a sua bandeira para a gente. Muito obrigada. Muito obrigada pelo convite. Deus te abençoe. Amém. Ai, que coisa mais linda, né, gente? Ouviram com os ouvidos que vão direto ao coração? Eu espero que sim. E se você pegou o programa pela metade, você pode acompanhar também no YouTube. Depois todos os nossos programas são baixados lá. Mas agora nós precisamos ir para um breve intervalo e voltamos já já com Viver com Fé e Saúde.